A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Daniel, capítulo 1. Senhor, abençoa a nossa leitura para a glória e honra do nome do Senhor. A educação de Daniel e seus companheiros. No terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e as pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos do nobre, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem as culturas e as línguas dos caldeus. Determinou-lhe o rei ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber: Daniel, de Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque vos veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires age com os teus servos. Ele atendeu-os e experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas das visões, vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxesse o chefe dos eunucos, do chefe dos eunucos, e trouxesse à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, entre todos foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E assim finalizamos o capítulo 1, para a glória de Deus. Livro de Daniel, capítulo 2. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o espírito se perturbou, e passou-lhe-se-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhes o rei:
Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa. Se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei a dizer: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para os proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa declarar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisas em algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: porque é tão severo o mandato do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus da eternidade à eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. Por isso foi, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído por experimentar os sábios da Babilônia, e entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia, introduza-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: Um mistério que o rei existe, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei,
no leito surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da sua mente. O tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, e esta era imensa e de extraordinário resplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada em auxílio das mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da ira do estio, e o vento os levou. Dele não se viram mais vestígios, mas a pedra se feriu, a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas as mãos foram entregues aos filhos dos homens, aonde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e ao terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro será esse o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro, mas com o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pusestes revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel,
constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Jesus, muito obrigado. Daniel capítulo 3. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, numa província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar o rei, no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem do rei do ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens, ó rei, e não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem nem adoram imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se assentasse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados
com os seus mantos, suas túnicas e chapéus. Outra, na, outras roupas foram lançadas na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do Senhor, a palavra do rei, perdão, era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos e que andam abaceando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, servos dos Deus vivos, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, e vieram do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados pelo fogo, os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, façamos um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei se fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu quero agradecer a Deus e quero agradecer a intercessão dos amados que são inscritos nesse canal, porque foi muito difícil para gravar esses 3 capítulos, mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque o Senhor é que dá condição. Eu me encontro um pouco com a garganta debilitada, mas aprova o Senhor me dar graça de ler estes 3 capítulos. Muito obrigado pela intercessão. Continue orando por esse canal, por esse projeto. Que Deus continue abençoando a tua vida e compartilhe para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.